Podcast Exegese e Exposição. Exegese on demand para você. Shalom! Aqui é o Davidson Pignon. Eu ajudo pastores e líderes cristãos a fazer estudos bíblicos na igreja sem ter problemas com interpretações bíblicas erradas. Então, se você está pensando em compreender a sua Bíblia com segurança, não deixe de assistir a mais conteúdos como este aqui neste canal. Nós estamos aí, recebendo o nosso querido amigo, pastor Davidson, ou reverendo Davidson, Reverendo Davidson aí, que dentre tantas literaturas que ele escreveu, uma delas é essa daqui, ó. E, ó, sensacional. Tá? Essa literatura aqui, eu posso dizer que também é uma daquelas que faz toda a diferença aí quando você se propõe a estudar, quando você se propõe a conhecer um pouco mais das verdades do Evangelho, e principalmente nesse caso aqui, nós estamos falando de quê? Do Antigo Testamento, Salmo 91. Muitas das vezes as pessoas estão aí, com o Salmo 91 aberto em suas casas, mas e aí? Qual é o significado? O que o Salmo quer nos ensinar? Então, nós estamos aqui com o reverendo Davidson para descortinar os segredos que estão presentes aí no Salmo 91. E eu quero orar por você e logo depois liberar aí para que o reverendo Davidson tenha lá o seu tempo para poder nos ensinar, para poder explicar, E ao mesmo tempo eu quero pedir desculpa, porque o meu computador, ó, já não é aquele computador, Eu ainda estou tentando encontrar uma máquina que eu consiga adquirir. Mas não tem problema não, vai dar tudo certo. Vamos orar então? Obrigado, Pai. Obrigado por essa manhã de quarta-feira. Obrigado porque até aqui a tua bondosa mão está e permanece estendida sobre as nossas vidas, de modo que podemos despertar e logo pela manhã ouvir o som dos passarinhos, abrir os nossos olhos e contemplar a beleza deste dia. Obrigado pelo dom da vida. Obrigado por nossa família. Obrigado pela saúde. Obrigado porque vamos poder fazer uma série de atividades hoje e tudo isso visando glorificar e exaltar o teu santo nome. Paizinho, agora quando nós estamos aqui para ouvir um pouco mais da tua palavra, pontualmente no Antigo Testamento, conhecendo um pouco mais sobre o Salmo 91, eu venho lhe pedir que o Senhor esteja usando cada vez mais o teu servo, o reverendo Davidson. Usa ele com graça, usa ele com sabedoria, usa ele para compartilhar as verdades da tua palavra e que nós possamos aprender. E com a orientação do teu Espírito, nós tenhamos forças o suficiente para colocar em prática, para viver de modo que o teu santo e bendito nome seja glorificado cada vez mais através da nossa vida. Sê, Senhor, com essa live, em nome de Cristo Jesus. Amém. Deixa eu chamar aqui o reverendo Davidson. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Tudo jóia? Bom dia, pastor Aderson. Shalom a todos. Tá bom. E aí, fala um pouquinho mais das suas indicações. Eu estava comentando mais cedo sobre o seu livro, o Salmo Sim. 91. Temos aqui conosco o Salmo 91, completamente comentado à luz do hebraico bíblico, tá bom? Ó, versículo por versículo, palavra por palavra, completamente comentado à luz do hebraico. Nesse livro aqui, de 346 páginas, que é o livro base dos nossos estudos aqui, nessa série de estudos, Nesse livro aqui você vai realmente conhecer o Salmo 91. Não é só deixar o Salmo 91 aberto na estante da sala para você receber bons fluidos, proteção, porque a Bíblia está aberta. É mais do que isso, entendeu? É mais do que você apenas gritar aleluia porque o Salmo está aberto. Você vai conhecer os segredos do Salmo 91, tá legal? Faça contato comigo para você conhecer. Totalmente baseado na língua original hebraica. Tá vendo aqui, ó? Proteção divina no curso da sua vida. Se você quiser aprender detalhes
de como Deus trabalha com você para proteger você. Esse aqui é um bom presente, uma boa bênção para a sua vida. Tá legal? Faça contato, ele na verdade já se esgotou aqui. Eu vou ainda mandar reimprimir, né, uma nova impressão dele, mas você mesmo assim pode adquiri-lo em outro caminho, que se você fizer contato comigo pelo WhatsApp, 021 998 58 5402, 021 998 58 5402. Eu vou ter prazer em te dar informações sobre como você adquirir esse livro. Além dele, tem também esse livro aqui que na verdade abriu a porteira para esse tipo de livro, né? No meu ministério. É o livro Revelações Originais do Salmo 23. Também a mesma pegada, o Salmo 23 inteiro, comentado versículo por versículo, palavra por palavra, à luz, da Bíblia hebraica, da Bíblia original hebraica, tá? Então aqui você também vai conhecer de modo simples, direto, tudo o que o Salmo 23 tem a revelar para você. E também temos uma playlist já de vários vídeos comentando esse meu livro, tá? E por fim, o último livro aqui, a última indicação dessa série, A Semente é a Palavra para você que deseja ser um pregador ou uma pregadora da palavra de Deus, ou até que já é, mas você quer aprender a fazer sermões narrativos, usando técnicas de teatro, técnicas de cinema e também técnicas linguísticas, tudo adaptado ao seu sermão oral, tá bom? Imperdível, já está na sua segunda edição ampliada, com 400 páginas esse livro aqui. Alô, ainda estamos online, então vamos continuar aqui, né? Então, eu tenho também um curso totalmente baseado nesse livro aqui, que você poderá fazê-lo se você de fato estiver acessando o site da editora Contextualizar, www.contextualizar.com.br, tá legal? Então, A Semente é a Palavra, um livro maravilhoso que está dedicado completamente para o seu uso, para a sua bênção, assim como também o curso dedicado a ele, tá bom? Vamos esperar aqui enquanto o pastor Aderson volta. Então, quando ele voltar, a gente dá sequência ao nosso estudo de hoje. Vamos lá, meus irmãos, vamos ver se agora a gente consegue, tá bom? Porque o meu computador está travando, e aí alguns irmãos aqui devem ter até ficado assustados, de repente a tela preta e tal, mas eu não vou nem comentar mais, porque eu quero dar a oportunidade para o reverendo Davidson estar utilizando desse momento, tá bom? Peço desculpa aí aos amados irmãos, nós vamos reeditar depois e ajustar da melhor forma possível. Reverendo Davidson. Olá, pastor Aderson. Que bom que você conseguiu voltar, né? Então, a gente tenta fazer agora a nossa aula. Só espera aí. Isso, obrigado. Muito bem, meus irmãos. Você está nos acompanhando aqui, né? Nossa aula no Salmo 91. Já estamos aqui no versículo 6, tá vendo? No versículo 6 do nosso Salmo. Mas você pode, simplesmente solicitar aqui ao pastor Aderson e ele vai enviar para você o nosso PDF especial baseado na nossa aula de hoje. Não é? Você pede gratuitamente o PDF da nossa aula Segredos Revelados do Salmo 91. É só solicitar e o pastor Aderson vai enviar para você esse PDF. Não é? E como nós já estamos falando, estamos hoje no versículo 6, mas para que a gente possa entender a mensagem do versículo 6, a gente vai voltar aqui no versículo 5, que trabalhamos na aula passada. Ele fala aqui: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e a sombra do Onipotente vai poder descansar. Diz aqui, não terás medo do terror de noite e nem da seta que voa de dia. Não é? Então ele fala sobre motivos de não haver medo, né, sobre aqueles que confiam no Senhor. Então, vimos isso aqui sobre o versículo 5 na aula passada. Na aula de hoje, o versículo 6,
nós vamos trabalhar com a sequência dessa mesma ideia. Então, também não vamos ter medo da peste que anda na escuridão e nem da mortandade que assola ao meio-dia. Você percebe que aqui existe essa figura muito característica da linguagem poética da Bíblia, que é justamente a figura de você ter um paralelismo, né, que é a característica principal da poesia hebraica. Né? E o Salmo 91 é um texto poético, né, um material poético. Que esse paralelismo de ideias ele acontece de duas formas, ou o paralelismo antitético, que é com ideias contrárias, ou paralelismo sintético, com ideias parecidas, mas ditas com palavras diferentes. Tá? Então, você percebe aqui que aqui há um paralelismo de ideia que é sintético. Ou seja, a mesma ideia do versículo 5 é repetida agora aqui no versículo 6. Mas você percebe aqui algumas nuances de diferença de ideias que eu vou mostrar aqui para vocês. Então, nós não precisamos ter medo, você não vai ter medo se você habita no esconderijo do Altíssimo, se você está completamente à sombra, não é, do Onipotente, você não precisa ter medo de algumas coisas importantes, tá? Então, você não vai ter medo nem da peste que anda na escuridão, nós já vimos aqui a ideia, né, de peste provocada por deuses. A peste aqui também se refere a doenças, né? Epidemias, pandemias, como nós vimos. Vamos trabalhar aqui essas partes aqui. Ó. Então, ó, a primeira parte, peste que anda na escuridão, tá? Em hebraico está assim, ó, nem da peste que anda na escuridão é mitever baofel, tá bom? Mitever baofer, ofel, né? A expressão mitever baofel pode ser traduzida como da peste que anda na escuridão, tá? Ou seja, eu não preciso ter medo disso. Essa peste que anda na escuridão, ela amedronta muita gente, mas não vai me amedrontar, tá? Então, aqui se refere a doenças ou pragas que podem se espalhar durante a noite, quando a escuridão proporciona cobertura para o perigo. Aqui a ideia é de você ser pego de surpresa. Então, qualquer catástrofe, né? Qualquer catástrofe, desde a peste propriamente, a doença, né? Uma doença que assola uma multidão, né? Um grupo grande de pessoas, ou mesmo o perigo de guerra, o perigo de invasão à sua casa, o ladrão invadindo. Qualquer tipo de perigo noturno que você não está preparado, uma enchente, um terremoto, qualquer coisa que atrapalha você, né, que traz problemas para você, você pode contar com a segurança de Deus, que você não vai ter medo disso, porque Deus te protege. Lembrando que essa questão do medo aqui era uma questão muito presente no mundo antigo, e as pessoas tinham muito medo, porque, primeiro, tinham pouco conhecimento, tá bom? Tinham pouco conhecimento, de fato, como o mundo funcionava, né? De como as coisas acontecem. Tinha-se pouco conhecimento disso. Mas, além disso, além do pouco conhecimento, isso gerava medo, né? As pessoas também tinham pouco controle sobre catástrofes e situações naturais. Então, por isso que as pessoas tinham muito medo. Nós temos um pouco mais de controle sobre a nossa vida, né? Sobre o que acontece conosco. Um pouco mais, também não é muito. Mas temos um pouco mais de controle, compreendemos melhor como é que o mundo funciona, e quando ele dá errado, a gente também consegue perceber com um pouco mais de clareza algumas soluções. Mas o que eu me refiro aqui é que no mundo antigo a questão do medo era mais presente, por causa de um desconhecimento mais geral, né, de como o mundo funcionava. Tá legal? Mas mesmo assim há
situações de perigo que tragam medo para a gente, né? Trazem medo. Então, quem confia no Senhor não tem medo da peste que anda na escuridão, ou seja, que ataca na escuridão, sem você estar preparado. A pandemia foi um exemplo, né, de que a gente foi assaltado, o mundo inteiro foi assaltado de repente pela pandemia de Covid-19, alguns anos atrás, enquanto isso marcou a nossa geração também, né? Marcou, inclusive, a nova geração de pessoas jovens que vão carregar isso na memória ao longo da vida, não é? Então, esse é um problema sério. Então, nós temos aqui, separei aqui uma imagem, essa imagem aqui, que representa de fato, não é, a máscara mortuária usada na época da peste negra, que eu vou trazer aqui algumas informações sobre a peste negra que aconteceu na Baixa Idade Média, né? Então, aqui, ó, você tem essa imagem aqui, ó, tá vendo? Dessa máscara, que é máscara, né, usada na Idade Média, com esse chapéu aqui, essa máscara aqui, com o bico de um corvo, tá vendo? O corvo é uma ave de rapina, então ele era associado à morte, né? Então aqui você consegue ver o quanto essa imagem aqui, né, representa os médicos que usavam a máscara para lidar com a peste negra na Idade Média. Aqui temos algumas informações sobre a peste negra. Eu vou ler aqui o resumo, né, feito pela inteligência artificial. E aqui diz o seguinte, né? Origem e difusão da peste negra na Idade Média. A peste negra foi introduzida na Europa por mercadores genoveses, que fugiu de um conflito na Crimeia no século XIV. Ela se espalhou rapidamente pelo continente, causando uma das maiores baixas populacionais da história. Então, muita gente morreu. E, claro, isso dava medo, né, na época do século XIV aqui, né, na Idade Média. Impacto devastador da peste, né? A peste negra dizimou cerca de um terço da população europeia durante a Idade Média Baixa, tá? Então, olha só, né? Um terço da população morreu na Europa, tá? Por causa da peste negra. Ninguém sabia como tratar, foi uma coisa horrorosa, até porque também, além de não terem o nível de comunicação que temos hoje, né, também o nível de conhecimento médico, eles não sabiam, né, ficavam tateando no escuro, tá? Então, a peste negra teve um impacto dramático, não apenas em termos de mortalidade, porque um terço da Europa morreu, né, com isso, mas também na economia, política e sociedade da época. Então, realmente, ficou estranho isso aqui, né? Foi um período horrível na história da humanidade, que essa peste aqui, que pegou a Idade Média de surpresa, e eles demoraram a conseguir vencer o impacto, né, devastador da peste negra. Bom, aqui, como ela ocorreu, né? Como foram os sintomas delas aqui, ó. Sintomas de transmissão da peste negra. A peste negra era uma doença altamente contagiosa, transmitida principalmente por pulgas de ratos, tá? Então, pulgas de ratos, o povo que brinca com a verdade aí, né, nas enchentes aqui no Rio e no Brasil, né, com leptospirose, também as pulgas de ratos, transmitem doenças terríveis. A peste negra foi uma doença derivada dos ratos, não é? Os principais sintomas incluem febre alta, gânglios inchados e manchas escuras na pele, que deram à doença o apelido de morte negra. Peste negra ou morte negra, né? Então você vê aqui, ó, era uma figura característica daquele período, né? Os médicos usaram aquelas máscaras para indicarem socialmente que estavam lidando ali com a peste negra que chegou em determinada aldeia da Europa e o quanto isso, de fato, trouxe mortandade, né, para essa tal aldeia. Então, a gente está percebendo aqui que, de fato,
A máscara, né, usada aqui nessa questão de doenças, né, aqui no caso era para dar um efeito de impacto, né, para demonstrar fisicamente que existia esse tipo de morte, né, na Idade Média. Mas no caso das máscaras que usamos no período de Covid, isso simboliza, isso na verdade era por medida, né, medida de higiênica, né, até medida de proteção. Há uma discussão se a eficácia foi real mesmo ou se foi apenas uma eficácia psicológica, não é? Ainda hoje tem pessoas que usam máscaras, mas no Japão, por exemplo, se usa máscara, né, para respirar quando qualquer um está em gripe, está com gripe. E era uma medida protetiva para os outros, né, e não propriamente para a pessoa, porque ela já está contaminada pela gripe, né? Mas era uma questão higiênica e faz parte da cultura do Japão, né? Sempre fez parte, desde muito cedo. E para nós aqui, né, fica essa lição da história e as nossas impressões sobre a Covid-19, a pandemia, e o quanto a gente teve que se adaptar às pressas por essa peste que chega na escuridão, chega sorrateira, chega sem que a gente esteja propriamente preparado para lidar com essa peste. Prepare-se para uma jornada única e transformadora. Nas 346 páginas deste livro emocionante, Davidson Bignon mergulha nas profundezas do Salmo 91, revelando segredos escondidos na língua original hebraica, palavra por palavra, versículo por versículo, com linguagem simples e conteúdo profundo. Este livro é a chave para a compreensão de uma proteção divina extraordinária. Descubra como aplicar essas revelações originais à sua vida. Davidson Bignon, autor reconhecido, editora Contextualizar. Uma obra que irá transformar sua jornada espiritual. Proteção divina no curso da vida. Revelações originais do Salmo 91. Disponível agora. Não perca a oportunidade de ter esta revelação em suas mãos. Uma jornada espiritual que irá transformar sua vida. Adquira agora. Davidson Bignon. Editora Contextualizar. Seja abençoado pelo Salmo 91. Adquira o seu hoje mesmo. Então, se eu temo ao Senhor, se eu estou esconderijo, se eu estou escondido, né, no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, eu não preciso ter medo dessa peste que chega de repente, que chega na escuridão, que chega sorrateira, para, de repente, acabar, né, com a nossa alegria, tá? Então, eu não preciso ter medo disso, dessa tal peste que anda sorrateira na escuridão. E nem também, da mortandade que assola ao meio-dia. Eu não preciso ter medo também. A mortandade aqui, né, também está tratando também situações de morte, assim como a peste traz a morte, a mortandade, de um modo geral, também, né? E ela assola ao meio-dia, ou seja, assola no período da vida, no período do dia que eu estou em alerta. Mesmo eu estando em alerta, nem sempre eu consigo controlar ou vencer o meu dia, né? Então, a mortandade que assola na escuridão diz respeito a essa peste, a peste que assola na escuridão, ela diz respeito a esse ataque inesperado. E a mortandade que assola o meu dia diz respeito ao tempo em que eu estou em alerta, mas mesmo assim eu não tenho controle, porque é a mortandade, né? Uma morte que assola em geral, e eu não tenho controle sobre isso, ainda que eu esteja alerta, né? Eu estou alerta, não fui pego propriamente de surpresa, mas eu não tenho como resolver o problema. Está além das minhas forças, está além. Então eu só posso confiar em Deus nessas horas, né? A expressão em hebraico aqui, é Minegar Yashod Batzah Horaim, tá? Minegar Yashod, né? E aqui embaixo, Batzah Horaim, tá legal? Então, essa expressão aqui em hebraico significa mortandade que assola o meio-dia.
Não preciso ter medo, tá? Essa frase, então, significa da mortandade que assola meu dia. Aqui o salmista destaca que mesmo durante o dia, quando o sol está no auge e as circunstâncias parecem mais seguras, os justos ainda estão sujeitos a perigos e também calamidades. Tá? E aqui é uma situação que eu estou em alerta, eu estou percebendo, eu estou vendo tudo, mas eu não consigo resolver o problema. Tem uma outra imagem aqui que eu também trouxe, já que o contexto aqui era de guerra, né? Aqui é uma imagem ilustrando, né? Uma pintura ilustrando a guerra, de modo dramático, né? Você vê aqui as caveiras aqui, ó, indicando a morte, né? Aqui, ó, focos aqui, né? De aviões caindo. Você vê aqui, ó, soldados na trincheira aqui. É provável que seja aqui a Primeira Guerra Mundial, né? Que aqui são soldados com o uniforme característico da Primeira Guerra, nas trincheiras, né? E tendo que dar o jeito, né? Aqui na Primeira Guerra, que ó, aviões caindo, tanques de guerra aqui funcionando, né? Eles aqui com as baionetas, esse soldado aqui, ó, em destaque, né? Sentado no monturo aqui, já com muitos amigos mortos, soldados, companheiros mortos, ele aqui, né, com as mãos no rosto, chorando, porque de fato a guerra é terrível, né? A guerra é terrível. A gente voltou a ter a guerra assombrando a gente. A nossa geração achava que a guerra não voltaria mais, que a gente estava relativamente seguro, né? Diante de um contexto como esse aqui, de guerra, de morte, essa desolação completa da guerra. Mas de repente volta, né? Volta com a Ucrânia sendo atacada pela Rússia, volta a ter essa guerra que assola também, né? A guerra envolvendo agora Israel, com grupos terroristas islâmicos, e você vê ainda uma desestabilização mundial envolvendo a guerra. Ela pode ser considerada essa mortandade ao meio-dia, que a gente vê, a gente percebe, mas não pode fazer nada para resolver. Não temos poder para resolver a situação, né? É só orar e confiar no Senhor, de que quando as coisas perdem ao nosso controle, o Senhor está no controle de tudo. O Senhor controla a história, né? E isso traz segurança para a gente. Então, seja a peste que anda na escuridão, não é? Que chega sorrateiro de repente, seja a mortandade que assola, por quê? Porque eu não tenho condição de resolver, né? Ela assola a minha vida, assola uma comunidade inteira, assola o mundo inteiro, e ela faz isso ao meu dia. Eu sei, tenho consciência dela, tecnicamente não fui pego de surpresa, mas eu não tenho condição de resolver, tá? Seja nessas duas situações, de você ser pego de surpresa em alguma situação da vida, ou numa situação que você até viu acontecer, viu se aproximar o perigo, mas ainda assim você não tem como controlá-lo, Deus tem. Deus está em perfeito controle sobre tudo, sobre a sua vida, sobre o que você não vê acontecer, mas de repente chegou e você tem que lidar com o perigo, caiu no seu colo, ou é algo que você até vê se aproximar, vê acontecer, mas você não tem condição de resolver sozinho, né? Deus resolve por você. Deus está no controle. E ainda que você tenha perdas, todas essas perdas, elas são pequenas com respeito à grande vitória que o Senhor já preparou para a gente. Tanto na situação da peste quanto da mortandade, nós que somos cristãos temos uma fé firme no Senhor, não é? E sabemos que a nossa maior vitória não é aqui na terra. A gente fica feliz, não é? Em dar um aleluia, dar um glória a Deus, quando a gente recebe vitórias aqui. Livramento, as bênçãos que Deus dá, uma cura de alguma doença, de alguma peste dessa aqui, né? Ou então, de você sobreviver, no caso da Covid, muita gente morreu ao seu lado, mas você
Deus poupou a sua vida e você sobreviveu a ela, né? Você fica triste pelos que partiram, especialmente as pessoas que você amava, que partiram, mas você também, ao mesmo tempo, se sente grato a Deus, porque Ele poupou você, né? Se você está vendo esse vídeo agora, que é claro, você foi poupado, você está vivo, você atravessou, assim como eu também atravessei, esse período de pandemia, né? Que tanta morte trouxe para tantas pessoas que nós amamos. Mas seja na peste que anda na escuridão, ou na mortandade que assola meu dia, Deus me protege. E se por algum acaso, né, Deus não proteger, é porque Ele quis levar você ou alguém para estar perto dele, né? O que está no céu é infinitamente melhor do que estarmos ainda lutando nessa condição que nós temos aqui na Terra, a condição humana de lutar sem termos, né, condições de ter uma vida digna, uma vida realmente abençoadora, né? Então, por maior que seja a bênção que recebemos aqui na Terra, o que nos espera na eternidade é muito melhor do que essas bênçãos que esperamos receber aqui. Tá legal? Para fechar, então, o versículo, que não é muito longo, então não tem muito, né, o que tratar aqui nele, e na verdade é uma repetição do que já falamos no versículo 5. Então o salmista continua a enfatizar a segurança e a proteção divina dos justos, afirmando que eles estão protegidos não apenas à noite, que aqui é essa ideia de perigos, né, que não estamos preparados, perigos sorrateiros, mas também durante o dia, perigos em que estamos acordados, estamos alerta, mas ainda assim não temos condição de resolver esse perigo, né? Então, contra doenças e desastres que podem ocorrer em qualquer momento. Então, Deus nos protege em qualquer situação, tá? Essa promessa ressalta a abrangência da providência de Deus sobre aqueles que confiam nele, tá legal? Então, a chave aqui sempre é a confiança no Senhor. Se você confia no Senhor, Ele te abençoa, Ele te protege. Tá legal? Muito bem. Vamos ver aqui se o pastor Aderson tem condição, né, de voltar para estar terminando aqui a nossa live de hoje. Joia, joia. Estamos sim, graças a Deus deu tudo certo. Estamos chegando ao final, então, da nossa live. Quero agradecer aos irmãos que se conectaram a nós, a Zimar Guimarães, a Zuleida, a Ilma Dias também. Deixa eu ver, a Martilene Silva também estava aí conosco. Que Deus abençoe a vida de cada uma de vocês. Mas agora é aquele período em que nós abrimos caso algum irmão quer fazer aí algum comentário. Pode colocar aí no nosso chat, na sala, que o reverendo Davidson ele vai responder, tá bom? Aqui nós estamos falando sobre o Salmo 91, e no dia de hoje ele falou sobre as duas pestes, né, que sobrevêm ou vêm até nós em momentos distintos, mas que vêm de forma que a gente não está preparados, né? Nós temos aí nós não estamos preparados. Nós temos aí aquela que assola à noite, né? Diz respeito ao medo, às pestes, né? Aquele ataque inesperado, aquele momento em que a gente, de certa forma, estamos com a guarda mais abaixada, né? E aí surge alguma coisa cuja finalidade é nos tirar do centro. Ele também falou a respeito da mortandade que assola ao meio-dia, mesmo estando alerta, mesmo estando vigilante, muitas das vezes acontece e surgem situações cujo objetivo é também o mesmo de nos afastar, de nos gerar problemas sérios, mas uma frase que ele citou, que eu citei também na semana passada, é que o gatilho, a ênfase está lá no versículo de número 1. Está abrigado, vou colocar dessa forma, no esconderijo do Altíssimo, a sombra do esconderijo do Altíssimo. Muito bacana, esse aqui é o meu resumo, né? Estou aqui com o meu caderno.
Estou aqui com o meu caderno, né? Diante de tudo aquilo que você e eu estamos vivendo, cada um na sua realidade, cada um dentro da sua família, cada um vivendo aí no dia a dia, o que nós não podemos perder de vista é que Deus é o nosso socorro, nós não podemos perder de vista que Deus está no controle de todas as coisas, o que nós não podemos perder de vista é de que Deus é a nossa segurança e Ele é a nossa proteção, né? Fala mais alguma coisa aí, meu amigo. Isso aí, né? Tem situações na nossa vida que a gente não consegue controlar. E alguns problemas que a gente enfrenta, né? Eles caem de repente no nosso colo e a gente nem sempre está preparado para lidar com ele. Então, aí entra o nosso traquejo, a nossa confiança em Deus. Você não consegue prever tudo que vai acontecer com você, mas você pode minimamente estar preparado para dias difíceis. Então, se você tem problemas financeiros, tenta se organizar para ter uma reservazinha. Eu sei que é difícil, nos dias que vivemos hoje está tudo muito caro. A cesta básica inflou, né, os preços, e a gente não consegue, muitas vezes, guardar. Mas antes de chegar a dias difíceis, nos dias de bonança financeira, a gente reserva uma parte, em torno de 10, 20% do nosso salário, para tempos difíceis, né, tempos de crise. E também conta termos a ajuda de irmãos da igreja, da família. Por isso você precisa estar na igreja, entendeu? Porque na hora que é do aperto, você pode contar com uma comunidade que, bem ou mal, ainda que com dificuldades, mas ela vai te dar algum nível de apoio. Apoio emocional, apoio espiritual e, às vezes, até apoio financeiro, né? Quantas igrejas evangélicas oferecem cestas básicas para várias pessoas em dificuldade, né? Então, se essa é uma realidade, ninguém está livre de passar por problemas desse tipo, é importante você estar numa igreja, você estar inserido nessa igreja, não ficar apenas cobrando, querendo ser só ajudado, mas quando for a sua vez de ajudar, ajudar também as pessoas, né? Então, você está plenamente inserido numa igreja, em plena comunhão com essa igreja, na hora do aperto, você também recebe a ajuda desses irmãos, né? Então é isso, você confia em Deus, você espera em Deus e espera também a ajuda de alguns irmãos quando você está inserido, plenamente inserido numa igreja, né? E quando você puder, se prepare para que você não passe por situações difíceis naquilo que for possível você se preparar. Amém? A nossa irmã Zuleida, ela faz um comentário, né? Eu tenho os livros do pastor Davidson, inclusive estou lendo o Salmo 23, olha, aconselho a cada um a obter essas literaturas que nos esclarecem tudo com facilidade, é verdade, é verdade. Eu assino embaixo a fala da nossa irmã Zuleida, né? A Ilma dá bom dia, a Zilmar também dá bom dia, que Deus abençoe aí a vida de cada uma de vocês que tem estado aí conosco, né, aprendendo, né, através dos ensinos, do conhecimento do nosso querido amigo Reverendo Davis. Queridos, estamos chegando ao final da nossa manhã de estudos, né? Quero agradecer o Reverendo Davidson por estar conosco. Quero pedir mais uma vez desculpa ao Reverendo Davidson, porque tivemos aí um contratempo, um atraso, mas isso vai resolver. Eu tenho fé em Deus. Eu já estou vendo aí algumas coisinhas e isso vai resolver. Reverendo Davidson, vou pedir a você que faça as suas considerações finais e logo depois esteja orando por nós, por gentileza, tá bom? Claro, é sempre um prazer, né? Então, estou novamente aqui, ó, indicando proteção divina no curso da vida, o Salmo 91, totalmente comentado à luz da Bíblia hebraica, no seu original, tá? Você pode adquiri-lo, não mais comigo, porque esse aqui é o último exemplar que eu tenho, né, para poder mostrar aqui. Já se esgotou, vendi todo o estoque da primeira impressão, já vou ter que me organizar para fazer a segunda impressão, né? Enquanto eu não me organizo, você pode também fazer contato para pedir pelo WhatsApp 021 998 58 5402. 021 998 58 5402.
E eu vou te dar ali o caminho para você adquirir o livro, mesmo sem que eu tenha estoque aqui. Livro impresso, digital, enfim, você pode fazer esse contato, né? O Salmo 23, que a nossa irmã Zuleida fez menção, aliás, eu agradeço a ela pela menção que ela fez, né? Muito obrigado e graças a Deus que ela está lendo, está gostando e está edificando a vida dela. Aqui, ó, o Salmo 23, Revelações Originais, completamente comentado também à luz da Bíblia hebraica, tá? O seu original em hebraico, tá legal? Que vai também te trazer muitas informações importantes. E para finalizar, para fechar essa parte, né, do merchandising, aqui, ó, A Semente é a Palavra, um livro para pregadores. Se você já é pregador, deseja ser pregador da palavra, aqui você aprende uma modalidade mais atual, mais moderna de pregação, que pouco você tem falado nos manuais, pelo menos aqui no Brasil, né? Que é a nova homilética e a pregação narrativa. Então, você vai aprender técnicas de narração adaptadas ao sermão oral para você poder angariar, né, mais pessoas interessadas nas mensagens que você prega. Então, A Semente e a Palavra, já na sua segunda edição ampliada, 400 páginas de puro conhecimento técnico para quem quer pregar a palavra de Deus. Tá legal? Faça o seu contato e será uma alegria poder atender você. Tá legal? Muito bem. Vamos então estar orando, falando com o nosso Deus, né? Pai, nós te exaltamos pelo privilégio que nós tivemos de poder conhecer um pouco mais de detalhes da tua palavra, hoje no versículo 6 do Salmo 91. Pedimos a tua bênção para a nossa vida, a tua proteção completa e total e permanente para nós também. Cuida da gente, abençoa cada um de nós. Assim pedimos estas bênçãos a ti, em nome de Jesus, hoje e para sempre. Amém e amém. Amém, querido. Shalom a todos vocês, que tenham uma excelente quarta-feira. Não esqueça de orar por nós, não esqueça de orar pelo reverendo Davidson, por sua família, não esqueça de orar por mim, os amados irmãos aqui em Aracoris. Amanhã, se Deus assim permitisse, nós estaremos aí com amanhã com Deus. Beijão, tchau, tchau. Shalom.